o fato de o Trump ter aplicado tarifas e o brasileiro ter entendido isso como algo realmente de soberania, isso beneficiou o presidente da República? Beneficiou sim, Kelly. O tarifaço é um dos elementos que a gente avalia que foi fundamental para essa recuperação de popularidade do presidente Lula no Brasil inteiro, né? Qual é a percepção que os brasileiros têm hoje? É de que o Lula está do lado certo, defendendo os interesses nacionais, enquanto o Bolsonaro está do lado errado, defendendo seus interesses pessoais, né? Então, esses lados aí se contrapõem dessa maneira. Agora, não foi só o tarifaço que produziu essa melhora, né? Tem um outro dado silencioso, Kelly, que pouca gente está prestando atenção, mas que a pesquisa Quest capturou essa semana, que é a melhora na percepção sobre o preço dos alimentos. Os brasileiros estão indo ao supermercado e estão vendo os alimentos mais baratos. Isso acabou beneficiando o governo. Por quê? Porque a aprovação do governo Lula melhorou nos mais pobres e no Nordeste. Exatamente os dois grupos que são mais beneficiados por essa queda no preço dos alimentos. Eu costumo dizer que agora no Brasil a gente vai ter que mudar a frase. Não é mais a economia estúpido, é o supermercado estúpido. Que é aquela famosa frase do marqueteiro do Bill Clinton, que ficou famosa no mundo todo. O presidente Lula continua, pelas pesquisas, né, Felipe, mais desaprovado do que aprovado, né? A diferença é que entre esses dois grupos já foi de 17 pontos percentuais a diferença, e agora é de 5. Te parece que esse cenário atual, como tu estava dizendo, relacionado ao tarifaço, foi bastante impactante para esse cenário começar a mudar, né? Sobre Bolsonaro, por que ele continua, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro continuam ali liderando as pesquisas para a eleição presidencial. Não parece ter mudado de maneira tão abrupta, né, a relação ali entre Bolsonaro e Lula nas pesquisas para a eleição para presidente. Por que isso, Felipe? Paulo, neste mês a gente viu uma mudança, eu diria, um pouco maior e significativa. Eu vou te explicar por quê. Tá. Quando a gente compara o desempenho de Lula com outros 9 nomes no Brasil, no cenário de intenção de voto, o que a gente percebia até esta rodada, portanto, antes do tarifaço, que os dois favoritos para ir ao segundo turno e mais, para disputarem de maneira bastante competitiva o voto dos brasileiros no segundo turno, eram Lula e Bolsonaro, ou seja, a mera reprodução do que a gente tinha visto em 2022. O que mudou nessa pesquisa, Paulo? O que mudou nessa pesquisa é que o candidato mais competitivo no segundo turno contra o Lula passou a ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não mais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é uma mudança estrutural da disputa, ou seja, lá atrás, a distância de Lula para Bolsonaro era menor. Agora, a menor distância fica para o Tarcísio. O que significa isso? Os brasileiros estão respaldando a postura de Lula em relação ao tarifaço e estão rejeitando a postura do ex-presidente e do seu filho em especial, Eduardo Bolsonaro, diante desse mesmo fenômeno. É uma mudança estrutural, Paulo. Até julho, o governo não tinha conseguido emplacar uma narrativa que funcionasse. Foi a oposição nos Estados Unidos que deu ao Lula a possibilidade de começar essa mudança. Desculpa, Felipe, perdão, Rodrigo, só para complementar, porque o Tarcísio agora se torna o candidato mais significativo, mais competitivo no segundo turno, eventual com Lula, mas a Quest também havia mostrado que os governadores que apoiavam Bolsonaro tiveram uma queda ali nas intenções de voto, justamente porque Bolsonaro estava muito associado a essa questão do tarifaço. Faz sentido isso que eu estou perguntando? E aí cresceriam outros candidatos que não teriam essa associação tão próxima com Bolsonaro. Por que o Tarcísio, que se diz próximo do Bolsonaro, continua crescendo? Eu acho que sua avaliação é correta, Paulo. E é importante que a gente deixe claro aqui para os ouvintes da Rádio Gaúcha. Olha só, toda a oposição sofreu com o tarifaço, né? Há hoje um processo de intoxicação, né, bolsonarista com a oposição, todos eles. O Lula aumentou a sua vantagem em relação ao Bolsonaro, aumentou a sua vantagem em relação ao Tarcísio, aumentou a vantagem em relação a Zema, a Caiado, ao próprio Eduardo Leite, que a gente testa na pesquisa.
é que nesta ampliação da vantagem do Lula, a rejeição do Bolsonaro aumentou tanto que a distância que havia do Lula para o Bolsonaro acabou ficando ainda maior do que a distância de Lula para Tarcísio. Então não é que o Tarcísio cresceu, é que ele caiu menos, né, do que o Bolsonaro, o que mostra que nós estamos diante, Paulo, de um dilema político crucial, né? Os candidatos a presidente da oposição vão ter que escolher se vão continuar do lado do Bolsonaro, mesmo sabendo que ele tem hoje uma rejeição muito alta, ou se vão tentar, digamos assim, uma carreira solo, né, distante do ex-presidente. Esse é um dilema político dificílimo de lidar, mas que vai definir a eleição de 2026. Eu ia um pouco na linha do que o PG perguntou sobre o bolsonarismo, Felipe, porque a crítica ao tarifaço, de fato, ela respinga em vários governadores, especialmente, claro, aqueles mais ligados ao bolsonarismo. Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, de alguma forma, é poupado e ele tem adotado um discurso de terceira via, né? Mas, no entanto, quando a gente olha a pesquisa sobre a sucessão ao governador do governo que está no Piratini neste momento, ela não é apoiada, né? Não tem um grande percentual na última pesquisa. Qual a tua leitura sobre isso? Rodrigo, essa é uma ótima pergunta, porque ela me ajuda a traduzir, né, como é que o cenário nacional impacta no cenário estadual. E nesse momento, o que a gente está observando, Rodrigo, é que o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, tem adotado uma postura mais moderada, né, não tanto bolsonarista como os outros colegas governadores, né, do Sudeste, do Sul e mesmo do Centro-Oeste. Ele não consegue, mesmo com essa postura, traduzir e transferir capital político para para um possível sucessor aí no Estado. O que eu acho que explica isso? Primeiro, existe hoje uma leitura de que piorou o governo Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Quer dizer, de fevereiro para agosto, menos gente sustenta, apoia, aprova o governador. Então ele está sofrendo um desgaste. Isso agora, Felipe, só para a gente pegar de fevereiro para cá. Uma percepção recente que não se tinha antes. O governo, só para você ter ideia, Kelly, vou passar os números aqui, em fevereiro, 62% aprovavam o governo do Eduardo, agora houve uma queda de 4 pontos, 58% aprovam. A desaprovação era de 33%, agora ela é de 38%. Isso, Rodrigo e Kelly, não tem tanto a ver com o tarifaço. Isso tem a ver com uma avaliação que ficou mais negativa em relação às políticas públicas. Pra vocês terem uma ideia, esse dado eu acho que é bastante importante a gente destacar aqui, quando eu pergunto para os gaúchos como é que está a educação, o trabalho de emprego e renda, segurança pública, infraestrutura e mobilidade, o trabalho de saúde, em todos esses indicadores, o governo do Eduardo Leite sofreu uma queda de aprovação de fevereiro para cá. Ou seja, os gaúchos, que são, né, gente, vamos falar a verdade, muito críticos, exigentes, né? Gaúcho nunca reelegeu governador, gaúcho é um povo diferente, né? Tem ali um nível de criticidade em relação ao governo maior. Nesse momento, essa criticidade está chegando no governo, e aí o Eduardo não conseguiu ainda transferir capital político para o nome que ele apoia para o governo, né, para a sua sucessão em 2026. É verdade que esse nome ainda é desconhecido, então nós vamos ter que acompanhar ainda a evolução desse quadro mais adiante, mas até aqui, Rodrigo, você tem razão. O governador não foi capaz de ainda, né, transferir capital político para o nome que parece ser o nome já escolhido para a sucessão. Me chamou a atenção, só que para completar essa questão das políticas públicas que o Felipe comenta, eu olhei bem detalhadamente esse gráfico, porque quando a gente olha o gráfico da educação e indica uma piora de percepção, nas últimas semanas o governo aqui ele fez alguns movimentos na área de educação, de reduzir, né, a questão da evasão, enfim, isso ainda não é captado pela pesquisa, mas me chama a atenção na segurança pública, porque segurança pública o Rio Grande do Sul tem índices muito bons, né, e são talvez os melhores historicamente, é anunciado como os melhores historicamente por este governo, mas também não é captado não é captado pelo gaúcho. A percepção é de que não tá boa, né? Me chama a atenção na gestão pública mesmo. Rodrigo, um comentário rápido, né?
eu costumo dizer isso todas as vezes que estou falando de pesquisa, né? Nem sempre o dado oficial é capturado da mesma maneira pela opinião pública. O melhor exemplo disso é o da economia, né? O PIB brasileiro tem crescido 2 pontos percentuais nos últimos 3 anos e a maioria dos brasileiros continua dizendo nas pesquisas que a economia piorou. Exato. Então, importante isso. É o supermercado, o Felipe deu a frase, não é a economia, é o supermercado, é a vida real. Se eu tô presa no congestionamento, eu tô pé da vida. Se eu tô comprando 2 sacolas que dá R$200, eu fico furiosa. Se eu tô enfrentando fila para esperar para fazer o documento, eu vou ficar brava com quem tá no poder, né? É meio... até é curioso a gente ter que dizer isso, mas, Felipe, é a vida real, é o que a gente passa no nosso dia a dia. E nesse momento parece haver um desgaste do governador e, de novo, conseguiu aí um feito histórico, que são 2 mandatos consecutivos, né? No Rio Grande do Sul isso é novidade, mas que está sofrendo com o nível de crítica. Ele continua com uma aprovação alta, 58%, mas ela já foi mais alta no passado. Então, Rodrigo, Kelly, Paulo, tem um movimento de opinião pública acontecendo entre os gaúchos e é importante que a pesquisa consegue documentar e mostrar que há reclamação sobre várias áreas, né? Saúde, educação, mesmo a segurança pública. Eu estou pensando, só para fazer o gancho ainda, para a gente fechar essa parte do Eduardo Leite, porque se a gente voltar lá na eleição, ele também quase... Felipe, não passa para o segundo turno. Ele tem uma diferença inacreditável de 2.000 votos para o candidato do PT. E aí ele vence a eleição com, claro, a população que votaria, já votou, né, votaria nele, e com o apoio do PT, do eleitor do PT, que não votaria num bolsonarista declarado, tatuado, que é o ex-ministro Onyx Lorenzoni. E aí o que a gente está vendo agora é que também tem uma... Eu até acho, Felipe, não sei se é arriscar dizer um desgaste, uma desaprovação, mas um desgaste de 8 anos, né, à frente do governo. O que normalmente é natural, né? O que mas enfim, sempre né, quem está no poder. Complicado. Enfim, só para fechar isso. A minha pergunta tem relação com isso, porque tem um aspecto específico, Felipe, da pesquisa com os gaúchos, que diz o seguinte, que pergunta assim, Rodrigo, você gostaria que o próximo governo fosse... Primeira alternativa, independente, 60%. Aliado de Bolsonaro, 23%. Aliado de Lula, 16%. Então, olha a quantidade de gente que quer um governador que não seja tão associado à polarização que a gente vive hoje, né? Bolsonaro e Lula. Eu queria abrir isso para o Brasil, de um modo geral. Dá a impressão, Felipe, de que boa parte dos brasileiros não aguenta mais a polarização. Mas ainda assim, Lula e Bolsonaro seguem liderando a pesquisa para a eleição de 2026. Por quê? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Paulo, esse é um dos meus assuntos prediletos, né? Em 2023, eu publiquei um livro chamado Biografia do Abismo. Maravilhoso! Como é que nós chegamos, né, nesse abismo dos dois lados. E o livro reflete exatamente sobre isso, quer dizer, como é que nós chegamos, aí tá até a capa do livro, bacana, agradecer a turma da rádio pela merchandising, fizemos merchan. Não, eu faço merchan gratuito. É um livro de leitura obrigatória. O Felipe e o Thomas, que é outro craque, analisam a calcificação da polarização, que antes era restrita à eleição, né? A gente se brigava ali no período eleitoral. Depois tinha uma questão ali de família, né? Foi evoluindo para o Natal ficar impraticável, as festas de família. E hoje a gente escolhe a escola dos nossos filhos sabendo se ali tem bolsonarista ou se lulista, não é pelo conteúdo pedagógico, veja, Rodrigo, é porque aqui vai ter uma formação mais à direita, aqui vai ter uma formação mais progressista. Merchan feito, devolvo o Felipe para a resposta. Com um merchan desse eu não posso, acho que não vou dizer mais nada, viu, Paulo e Rodrigo? Vou embora para casa, obrigado. Mas voltando à questão, à pergunta, então, depois de tanto tempo polarizados, Paulo, me parece claro, né, que há um desgaste dessa polarização. O brasileiro tem preferido, né, buscar alternativas que fujam desses extremos. Ocorre que o sistema eleitoral brasileiro de 2 turnos
ele acaba forçando a gente para a manutenção dessa polarização. Vou explicar por quê. Os candidatos independentes se fragmentam no primeiro turno, e aí você tem o bolsonarismo com 15% garantido, o lulismo com 20% garantido, acabam tendo esses dois candidatos no primeiro turno um percentual suficiente para levá-los ao segundo turno. E aí o resto da sociedade tem que decidir para que lado que vai. Então, o resto é quase o anti-voto, né? O resto dos votos é anti aquele lado ou anti o outro lado. Exatamente. Para você ter ideia, Paulo, nesta pesquisa a gente perguntou para os brasileiros: do que você tem mais medo? Da volta do Bolsonaro ou da continuidade do Lula, né? Os números são quase 50-50. Tem um pouco mais de medo do Bolsonaro do que do Lula. A rejeição do Bolsonaro ainda é um pouco maior. Mas é parecido, os números são próximos. Ou seja, o sistema eleitoral nos força a essa polarização contra a nossa vontade. Eu diria que aí mora, Paulo, o perigo, né? Viver tendo que escolher na polarização durante tanto tempo acaba afastando o eleitor do processo eleitoral. Não à toa a abstenção tem crescido todas as eleições. Há um contingente grande de brasileiros que está preferindo não participar da brincadeira, vamos dizer assim, da brincadeira da democracia, porque está muito cansado das opções que estão apresentadas. É o que é perigoso, né? O que é perigoso quando a pessoa não deixa de participar, né? Acaba sendo perigoso para a democracia. Queria ainda ir na linha do Paulo Germano, justamente na questão da polarização. A gente tem dois líderes que polarizam e dois líderes velhos, digamos assim, idosos. Um deles idoso, que é o Lula, e o outro há muitos anos na política e que está impedido pela justiça de concorrer. O Bolsonaro, ele estende a corda até, digamos, muito próximo da eleição e não abre mão não indica um sucessor ou um outro candidato que fosse herdeiro do bolsonarismo. A mesma coisa que Lula fez lá em 2018, né? Ele se dizia candidato e até o final, quando já não dava mais chance de criar um sucessor, que era o Haddad, acabou perdendo a eleição. Nos Estados Unidos isso aconteceu também com Biden, né? O Biden se dizia candidato, a gente via que ele estava mal de saúde, mas ele não indicava o sucessor. Quando indicou a Kamala Harris, já não tinha mais tempo de se criar uma candidatura, né? Eu queria, Felipe, uma leitura tua sobre a dificuldade eventual que esses líderes têm de abrir mão do poder ou indicarem, de certa forma, sucessores, ou seja, não largam o osso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Rodrigo, o processo de sucessão, ele é difícil em todo lugar. Nas empresas a sucessão é difícil, na política é difícil, quer dizer, todo mundo sabe, né? A partir do momento que você abre mão do seu espólio, você passa a ser irrelevante no processo. Então Lula e Bolsonaro, nesse sentido, mantêm aí, nos dois lados, nos dois polos, uma relevância política. Eu acho que na leitura deles, em parte, pela vontade mesmo, né, de manter o protagonismo político, mas também por não terem segurança total de que já há um sucessor pronto, né? Vamos pensar aí nos dois polos, vamos colocar Haddad e Tarcísio como sendo dois príncipes herdeiros, né, dos dois reinados. Vamos brincar aqui com esses termos. O Haddad, a gente viu, ainda tem rejeição alta no Brasil, não consegue aumentar a sua popularidade. E o Tarcísio, como a gente estava falando agora com o Paulo, mesmo sendo mais competitivo, ainda não há nenhuma garantia de que ele vença a eleição. Então, assim, é difícil neste processo que Lula e Bolsonaro abram mão, porque há incerteza, né, se o grupo político continua unido, se o grupo político vai ter realmente esse nome competitivo. Então, eu acho que a gente ainda vai ter uma eleição como essa de 26, em que essas duas figuras serão muito importantes, até pela calcificação que Kelly chamou a atenção há pouco e que eu e Thomas discutimos no livro. A gente quer passar para outros temas, né? O comportamento do brasileiro, o conservadorismo, a questão da religião, mas eu e o PG estamos ainda com um ponto da polarização que eu acho que é parecido, PG. Vou jogar para ti, vou fazer aqui a minha e vou jogar para ti, que é o Eduardo Leite. Vou dar um exemplo aqui que é mais fácil para os gaúchos. Ele tem feito um movimento que a gente olha assim com
como em cima do muro, um nem para lá nem para cá. Ele fez isso aqui na eleição do Rio Grande do Sul, deu certo, mas em nível nacional a gente se pergunta, porque todo mundo que fez isso até aqui não foi para frente. Em nível nacional, a gente sempre vê pessoas precisando, e até na eleição, nem na majoritária, né, na eleição para deputado, gente que não era assim, tipo, mas como é que virou isso, né, que tá completamente mergulhado num lado, mergulhado no outro. Aí ele vem e faz aquele vídeo que foi super acessado, de gente xingando, né, e, enfim, tomou pau dos dois lados, de que tá em cima do muro. Acho que foi nas questões envolvendo... É um vídeo que ele critica o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, mas não critica o Lula, e aí fica nesse, né... E as pessoas, enfim, criticam o fato dele não tomar partido para lá ou para cá. Não chamou atenção porque ele é o único que está fazendo isso. A minha pergunta é por que ele está fazendo isso. Agora eu acho que esse é o ponto que eu queria perguntar também. Complementando, que era o que tu dizia, os candidatos mais associados à esquerda, talvez com exceção de Ciro Gomes, eles ninguém rompe com o Lula, né? Tá todo mundo com o Lula. A esquerda tá unida, de um modo geral, com o Lula. Os candidatos mais associados à direita, com exceção do Eduardo Leite, que a Kelly mencionou agora, eles todos quase se mantêm botando camisa da seleção, né, Rodrigo? Subindo no palanque do Bolsonaro. Então é assim com Tarcísio, Zema, Caiado... que a gente poderia mencionar o Ratinho Júnior, esse está mais quieto agora, né? Enfim, eu queria perguntar, tem espaço para candidatura que rompa com a polarização? Porque as pesquisas mostram que podem ter. Por outro lado, os candidatos parecem receosos, né, Kelly, de ir para outro lado, com exceção, como disse a Kelly, do Eduardo Leite, que tá tentando essa estratégia de criticar os dois. Queria a tua avaliação sobre isso. Tem espaço para uma candidatura que rompa essa polarização? Paulo, essa pergunta me lembra muito futebol. É mais ou menos assim: existe espaço para a torcida que não seja de Grêmio ou Inter aí no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que tem torcedor do Juventude, do Caxias, tem outras torcidas, mas elas acabam ficando ali espremidas, né, entre esses dois grandes nomes. Mas fora essa brincadeira do futebol, vamos olhar para os números da última pesquisa, que eu acho que a gente vai ter um elemento para pensar junto, né? Eu pergunto para os brasileiros como eles se classificam, tá? Eu dou para eles uma escala de 5 pontos. Você pode se colocar como lulista, esquerda não lulista, você pode dizer que não consegue se classificar nessa escala, você pode dizer que é da direita não bolsonarista ou que é bolsonarista. Você tem 5 opções. O que a gente descobre no Brasil? 19% dos brasileiros se dizem lulistas convictos, né? O petista de carteirinha, são 19%. 14% são de esquerda, mas não gostam de ser chamados de lulistas ou petistas. Do outro lado, 13% são bolsonaristas raiz. Não abrem mão, votam e fazem o que o Bolsonaro mandar. 20% são de direita não bolsonarista. E no meio, 30% não tem posição, ou seja, é o centro que não está nem do lado nem do outro. Ou seja, Paulo, sim, existe espaço, existe demanda, porque são 13 bolsonaristas contra 20 da direita não bolsonarista. E ainda tem 30 que estão no centro. Agora, para que isso aconteça, Paulo, existe uma coisa que talvez seja a mais difícil de todas, que é a elite política tem que se organizar para, ao invés de fragmentar as candidaturas, reunir uma candidatura forte na centro-direita que seja capaz de disputar este campo político. É isso que, para mim, os partidos ainda não entenderam. Quando eles lançam vários nomes, o que eles estão fazendo é aumentando a chance do bolsonarismo continuar sendo majoritário na oposição. E qual é a chance de fazerem, né? De abrir mão, vou abrir mão da minha em detrimento da do PG, é zero, né, gente? Então a gente já sabe para onde é que a gente vai caminhar. Vamos entrar em comportamento do brasileiro. Nós tivemos a oportunidade, eu não lembro se o Rodrigo estava também, de assistir, o PG não estava nesse dia, mas eu compartilhei com ele, de assistir a uma apresentação do Felipe, mostrando muitas coisas que talvez a gente não perceba em relação à sociedade brasileira. Ela é extremamente conservadora, ela é religiosa. Eu queria, Felipe, eu sei que a gente não tem tanto tempo aqui, né, para ouvir aquela palestra maravilhosa, mas que você
pontuasse algumas coisas que a ti pareceram muito importantes de leitura de comportamento de sociedade atual. É a questão da religião, é a questão do conservadorismo? Kelly, vou aproveitar, já que nós estamos aqui em dia de merchandising. Essa pesquisa que você está citando se chama Brasil no Espelho, é um projeto que foi coordenado por mim aqui na Quest, e foi contratado pelo grupo, Globo, para fazer a maior investigação sobre valores, atitudes e percepções dos brasileiros. É uma pesquisa que falou com quase 10 mil brasileiros do país todo. Então, é um projeto bastante ousado, que vai virar livro. Opa! Em outubro. Agora a gente lança o Brasil no Espelho e espero fazer um lançamento aí também em Porto Alegre e conto com a presença de vocês. Sem dúvida. O que eu mostro no livro e que a pesquisa revela é que o Brasil é um país muito orientado pela fé. Nós somos um povo de fé, um povo ligado a Deus, um povo que tem um certo fatalismo religioso, como se Deus conduzisse a vida da gente, e também um povo muito ligado à família, um povo que faz de tudo para dar orgulho aos pais, um povo que valoriza demais os encontros de domingo, familiares, que quer dar orgulho para os seus pais, que tem ali uma preocupação grande com a família. Então, Deus e família são dois grandes pilares da sociedade brasileira, dos nossos valores, que orientam o nosso comportamento. Junto com isso, um povo que ficou mais individualista com o tempo, um povo que abandonou aquela visão do emprego formal, de um emprego com um salário, e foi buscar outras fontes de renda, um mercado de trabalho que ficou mais informal, que ficou mais empreendedor, um povo que busca o resultado econômico com seus próprios esforços, sem contar o fato de que somos um povo orgulhoso, A gente adora ser brasileiro, tem orgulho das nossas belezas naturais, das praias, do clima ameno, em alguns lugares, outro, do calor nas praias, mas a gente é muito preocupado com os nossos defeitos como povo, um povo que por vezes é visto como preguiçoso, corrupto, que tem um jeitinho ali para dar, para resolver as coisas. Então tem um aspecto negativo. E aí 2 últimos destaques da pesquisa, que é o altíssimo grau de desconfiança interpessoal que a gente enfrenta, O povo brasileiro hoje não confia em ninguém, por isso não confia nas instituições, por isso não confia na justiça. Tem críticas, baixa confiança à imprensa, a várias instituições. Então nós estamos vivendo aí um desafio enorme, que é como é que a gente pode virar esse jogo, como é que a gente pode voltar a ser um povo com alta confiança, já que os estudos no mundo inteiro mostram, Kelly, que um povo que não tem confiança um no outro é um povo que não consegue se desenvolver econômica e politicamente. Eu acho que essa é uma das grandes raízes, dos maiores problemas que a gente tem para resolver como sociedade, junto com a violência, que virou um problema nacional. Está todo mundo, principalmente nas grandes cidades, com medo de andar nas ruas. É um estudo muito completo, robusto. Citei aqui em poucos minutos alguns grandes achados, mas eu espero em outubro, como diz, estar aí em Porto Alegre lançando o livro e todo mundo podendo acessar o conteúdo completo. Interessante que a confiança em Deus, essa não se abala, Felipe? E aí eu queria te perguntar sobre os evangélicos. Tem todo mundo falado que o voto é evangélico, porque tem que ir atrás dos evangélicos, precisa conquistar os evangélicos. Os evangélicos são realmente mais conservadores do que o restante da população? Ou esse é um conceito pré-estabelecido que nem sempre se sustenta? Me parece que todo mundo vê os evangélicos como algo muito específico, direita, bolsonarista, conservadores, e é uma massa grande, E por consequência não tem como ser tão homogênea assim. Queria que tu falasse um pouco sobre esse grupo. Eu quero só pegar carona na pergunta do PG, Felipe, justamente porque estava pensando aqui, diante dos últimos áudios que vieram à tona aí, com um líder religioso, Silas Malafaia, pastor, e que fala um monte de palavrões e xingamentos. Será que isso pega no público evangélico, que a gente sabe tão relevante e tão importante do ponto de vista também eleitoral, Fizemos 2 perguntas aqui de uma vez só, vamos lá. Eu vou tentar falar rapidinho, que não sei se eu estou estourando o tempo de vocês, mas primeiro lembrar o seguinte, o Brasil sofreu nos últimos anos 2 transições muito importantes. Uma é a transição demográfica. A nossa população está envelhecendo muito rápido, A taxa de natalidade no Brasil, ela caiu numa velocidade
assim, incomparável. Não tem nenhum outro país do mundo que teve uma queda de taxa de natalidade tão grande quanto a nossa. Nós saímos de famílias de 7, 8 filhos em média para famílias de 1, 2 filhos em 10 anos, né? É muito rápida essa transição. Então isso tem efeito político, econômico, social. A outra transição foi a transição religiosa. Nós saímos em 20 anos de um país totalmente católico para um país que tem hoje 50% de católicos, metade, e já tem aí quase 30% de evangélicos. Então essa transição também impacta. Esse aumento do conservadorismo no Brasil é sim fruto do aumento da religião evangélica no país. Agora, não dá para dizer que evangélico é tudo a mesma coisa. Aí é que está. Um equívoco importante, né? Você tem os evangélicos mais tradicionais, os neopentecostais, os pentecostais, e eles têm comportamentos diferentes, né? Você tem aí a teoria da prosperidade, que orienta parte desses evangélicos, e a teoria da dominação, que orienta outra parte. São visões, filosofias completamente diferentes. Paulo, estatisticamente falando, é verdade que os evangélicos são mais conservadores do que a média dos brasileiros. Isso é verdade. Então, quando você diz respeito a valores familiares, a temas como aborto, né, como liberação de droga, ou mesmo redução de maioridade penal, uso de arma, etc., os evangélicos são, na média, mais conservadores que a população brasileira. Mas ali dentro tem variação. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem, nem toda denominação religiosa evangélica tem a mesma filosofia. Esse é um dos temas que a gente investiga no livro. E aí, só para responder, Rodrigo, rapidinho, eu tô tão curioso quanto você para saber qual vai ser, né, a repercussão do que a gente acompanhou no noticiário nestes últimos dias, né? A pesquisa que nós publicamos essa semana foi feita no final de semana passado, então ela ainda não é afetada por este noticiário, especialmente, né, a forma como o pastor Malafaia se refere ali, muitas vezes com termos chulos, tal, ao próprio Eduardo, ao presidente Bolsonaro. Vamos ver, Rodrigo. Eu prefiro deixar os dados nos mostrarem o que está acontecendo do que arriscar uma opinião com tanta volatilidade nesse momento. Mas não chega a surpreender, porque o brasileiro tem uma defesa intrínseca da família e normalmente não tem uma família só, né? Para deixar aqui só na superfície, para não entrar no... Maria de Fátima tá aí para mostrar pra gente. Mas, Felipe, a gente tem algo como 5, 6 minutos e tem duas coisas que eu acho que a gente ainda tinha que falar. Dentro da questão religiosa, né, dos evangélicos, e a outra que tu pincelou ali, que é a questão da mercado mais informal, mais empreendedor, resultado, né, econômico para si. E aí as duas conversam com como a esquerda ainda não entendeu, né, se está desenhado. Por exemplo, a questão dos evangélicos. Boa parte da esquerda, né, ou daquela intelectualidade Leblon ali, né, da Ecobag, acha que evangélico é tudo burro, vê com um ar de superioridade. São manipulados, né? E despreza essa população. Tá mudando isso, a gente já viu, né, alguns movimentos. O Caetano Veloso, por exemplo, canta um louvor no seu show com a Bethânia, e ainda tem gente que olha, poxa, mas olha aí. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e depois a gente passa para uberização. Então, rapidamente, Kelly, este é um dos maiores desafios que, em especial, os progressistas da esquerda têm que lidar, né? Existe realmente uma divisão de mundo, né? De forma de olhar para os temas do mundo, que afastam os conservadores cristãos, em especial os evangélicos, dos progressistas, né? Porque talvez, Kelly, vai parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas há muita gente conservadora que vota no Lula, que é de esquerda, né? Conservadorismo não é um atributo apenas do voto bolsonarista, pelo contrário, né? A maior parte do eleitor de esquerda, do Lula, não é progressista nessa agenda woke, nessa agenda, né, que a gente fala tanto e discute tanto. Tem muito conservadorismo na esquerda, em relação à família, em relação a uma visão própria de mercado e tal. Então, é isso que eu acho que falta compreender. Quer dizer, nem todo... o sucesso do Lula como político foi justamente ter conseguido atrair eleitores para além
É do verdade. progressismo, ele consegue falar com eleitores moderados, muitas vezes até conservadores. Eu acho que tá aí um pouco da pista, né, de como a esquerda tem que lidar com isso. 30 segundos, PG, para uberização. Eu ia perguntar se é que a esquerda, historicamente, né, Rodrigo, falava com as camadas populares a partir de sindicatos, da ideia de um proletariado que precisava lutar contra a opressão dos patrões e tal. Isso hoje, a grande massa de trabalhadores informais, autônomos, acho que mexeu com essa lógica, né? Motorista de aplicativo, entregador de comida, pequenos empreendedores. E a direita parece conversar melhor com eles. Queria que tu falasse sobre isso brevemente. Em 30 segundos, Felipe. Eu vou resumir em uma frase, viu, Paulo? Nós deixamos de ser um povo que acredita que a CLT e a formalização vai nos dar renda suficiente para realizar os nossos sonhos e passamos a ser um povo que acredita que o esforço individual, a luta, né, que necessita de mais de um emprego, mais de um trabalho, é que vão alavancar os nossos rendimentos. Essa é uma mudança de mentalidade que tem a ver com os evangélicos, por quê? Pela chegada da teoria da prosperidade no Brasil. Nós deixamos de ser um povo que acredita só em teoria da fraternidade para agora entender que para ir para o céu você também tem que ter prosperidade na terra. É a grande tese da religião evangélica e por isso acabou abrindo espaço para outros mecanismos do mercado de trabalho. Como eu tenho pouco tempo, vou terminar por aqui e dizer que esse é um ótimo papo, viu, Paulo? Pra gente ter. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Quando a gente for falar do livro. Felipe Nunes, aula e aula. Muito obrigada. A gente aprendeu horrores aqui. Quer aprender mais? Quer voltar a te ouvir? Um beijo, boa sexta-feira, bom final de semana e volte. Abraço, tá? Felipe. Obrigado. Tchau, tchau. Um abração.